E aí pessoal, aqui é Gaia. Vou fazer aqui hoje um vídeo sobre 3D+T, em especial sobre algumas variantes que eu fiz de 3D+T que discutem algumas questões que eu já falei aqui no canal. Para quem não sabe, eu tenho algumas críticas feitas ao 3D+T contemporâneo no que diz respeito a para onde está caminhando o sistema. Porque para quem não sabe, para quem está meio que afastado do 3D+T, primeiro, o 3D+T é um sistema de RPG, é um dos sistemas mais jogados no Brasil, um dos sistemas mais famosos brasileiros, mais importantes do Brasil, cargo-chefe ou carro-chefe da Dragão Brasil, revista que até hoje existe em modelo online, até hoje tem matéria para 3D+T, e é um sistema simples ou criado para ser simples para jogar coisas de anime, de super-heróis e de basicamente jogos de luta. Então isso é 3D+T. Eu já tenho alguns vídeos no canal analisando, discutindo o 3D+T, e em especial, a minha crítica, a minha colocação com 3D+T é em especial voltada para o 3D+T contemporâneo, que é o 3D+T Alpha. Inclusive vocês podem ver no meu canal, eu tenho vídeos falando aqui, por exemplo, sobre Defensores de Tóquio, discutindo os problemas que eu vejo no sistema 3D+T, e também eu fiz um vídeo falando sobre a genealogia do 3D+T. Como vocês podem procurar aqui no canal, e na descrição do vídeo eu vou colocar o link para este post que eu fiz no blog. Porque qual é a questão? Resumidamente, o 3D+T tem alguns problemas que tem tornado ele um pouco complexo na contemporaneidade. Atualmente, o 3D+T é um sistema combeiro, onde existe uma possibilidade enorme de kits, de uso de pontos de magia, de uso de capacidades, que fazem com que o sistema não seja mais tão simples. Você hoje, para jogar o 3D+T, a galera que joga 3D+T, é especialmente voltada para criar combinações nos personagens e torná-los extremamente poderosos. Então o jogo fica meio complicado. E meio que se afastou, na minha opinião, dessa versão mais antiga de um 3D+T simples. E o que acontece? O problema central é que se você for jogar um 3D+T simples, um 3D+T sem os kits, sem vantagens únicas, sem pontos de magia, você entra no aspecto de problemática do sistema, que é principalmente dois aspectos. A questão da habilidade, que é super exagerada, é super focada em 3D+T, e que é um dos atributos, e você tem o problema da taxa de dano, que ela não segue a mesma progressão da taxa de pontos de vida. Neste vídeo eu irei falar sobre variantes do 3D+T que eu fiz para tentar consertar essa problemática da habilidade supervalorizada e da não progressão da taxa de dano. E eu dei o nome dessas variantes de variante Alpha, 2, Beta e Gama. Vou falar aqui rapidamente, vocês podem ler sobre elas também aqui no blog. Alpha 1 é a base do 3D+T Alpha contemporâneo. Relembrando, para quem não se lembra, o jogo de 3D+T é 1d6 mais um atributo de ataque, que é força ou poder de fogo, eu vou chamar de golpe para sistematizar, versus a armadura, que eu vou chamar de proteção do alvo, mais um d6. E aí você soma habilidade aos dois casos. Então, revendo aqui, você tem um d6 mais G, que é F ou PDF, força ou poder de fogo mais habilidade, versus um d6 mais P mais H. H é habilidade, P é proteção, G é golpe. Substitua P por armadura, caso você prefira, de nome, e G é golpe por força ou poder de fogo. Num resultado de 6, você dobra o valor do atributo base, que é golpe ou golpe para força de ataque, P para força de defesa. Então, este é o alfa. Qual é o problema do alfa? Como eu já fiz em análises mais extensas, que vocês podem ver em outros vídeos, o problema é que a tendência do dano é ir para 0, porque você tem uma força de ataque que equilibra-se com a força de defesa. Mas os pontos de vida, que se perde com o ataque, eles vão sempre crescendo. Então não há uma relação entre taxa de dano e a taxa de pontos de vida. O que mais? Além disso, nós temos que a habilidade é um super atributo que serve tanto para ataque, quanto para defesa, quanto para teste de perícia no 3D+T Alpha. Então, o ponto central destas variantes, destas modalidades, destes modelos de resolução, é tentar
reduzir o impacto de habilidade e aumentar a taxa de dano para pelo menos que ela se equilibre com a progressão de pontos de vida. Então, vamos lá, Alpha 2. O modelo Alpha 2 é bem simples, você apenas aplica as regras normais de 3DT, Alpha, só que você adiciona um detalhe. Numa rolagem de 1, você não soma habilidade a força de ataque e força de defesa. Ok? Com esta mudança simples, você irá meramente equilibrar as coisas, porque a habilidade deixa de ser tão importante, pois ela pode não ser somada ao ataque e à defesa, então você está investindo pontos em um atributo que pode não ser somado, e além disso, você está equilibrando a questão dos pontos de vida, porque agora, em torno de quase 50% das vezes, vai ter uma variação da jogada de ataque dobrando o atributo, seja de defesa, seja de ataque. Então você vai estar variando o suficiente para que haja uma relação de dano que supere a de defesa. Então não é uma equiparação, uma verdadeira progressão da taxa de dano, mas é uma aparente progressão. Então isso vai servir para equilibrar as coisas. Alpha 2 é a forma mais simples, inclusive é a que eu estou utilizando no 3DT Ultra, que é a variante Ultra que eu fiz do 3DT, que também está aqui no site. Vocês podem dar uma olhada. Aqui tem o sistema Ultra. Vocês podem dar uma olhada nele e baixá-lo, para quem tiver curiosidade. Então o Ultra está aqui, a versão 2.23, que usa principalmente a versão Alpha 2. Vamos falar agora da versão Beta e da versão Gama. A versão Beta, ela tenta fazer um equilíbrio. No caso, ela retira a habilidade como um atributo usado no teste. O que acontece? Você rola 1d6 mais golpe versus 1d6 mais P. A diferença ainda é o dano, mas aí caso a força de ataque supere a força de defesa, você irá também somar a habilidade. Neste caso, no beta, você não soma. A habilidade ela perde um pouco do seu uso, pois ela não é somada na defesa, ela só é utilizada no ataque. Mas neste tipo de jogo, neste tipo de modalidade, você irá fazer um equilíbrio da taxa de dano e da taxa de pontos de vida. Há um equilíbrio, mas há uma falta de uso da habilidade para a defesa. No Beta 2 segue o mesmo estilo, mas você rola 1d6 mais habilidade versus 1d6 mais P. E caso supere, o dano é baseado em golpe, em força ou poder de fogo. Então, nesta forma, varia um pouco porque a habilidade se torna um atributo para se acertar, semelhante mais ou menos à jogada de ataque versus a jogada de armadura em D&D, mas novamente a habilidade não é utilizada como um atributo para a defesa. Então é meio que para algumas pessoas não faz sentido. E o método Gama é um método multiplicativo. Para quem conhece o 3DT versões mais antigas, como a variante VRA, o manual vermelho, o manual revisado, o manual ampliado, nessa época você jogava 1d6 por ponto de atributo. O que acontece com o método Gama usa o multiplicativo. Você vai rolar 1d6 e multiplicar por golpe versus 1d6 multiplicado por P. Golpe, força, poder de fogo, P, armadura. Então você vai rolar o D6, multiplicar e vai reduzir a força de ataque da força de defesa. O que superar é o dano. A grande diferença é que você vai somar 2 vezes a habilidade, também é isso. Então o que acontece? Você vai rolar 1d6 vezes G para força de ataque, mais 2 vezes H. Então se você tem golpe 13 e rola 4, você vai ter um total de 12. Se a sua habilidade for H2, você vai somar mais 4, seu total vai ser 16. E a mesma coisa você vai fazer para proteção. Neste método há um equilíbrio também dos atributos, porque a habilidade é usada tanto para ataque quanto para defesa, mas ela é mais fraca do que os atributos centrais, que eles são multiplicativos. Porém, a habilidade ela tem um valor fixo, então ela dá uma certeza do quanto você vai ter para ataque e para defesa sempre. Este método é o método que melhor equilibra os valores de taxa de dano, taxa de pontos de vida e aplicabilidade entre habilidade e habilidade como um atributo em relação aos atributos de ataque e aos atributos de defesa. Qual é o problema desse método?
Você vai lidar com multiplicação, então um pouco mais difícil de calcular para as pessoas. Além disso, você tem que alterar um pouco as taxas de pontos de vida, possivelmente multiplicando por 10 a resistência e talvez até mesmo somando uma parte dos pontos totais do personagem aos pontos de vida. Esse é o maior problema. Existe uma outra variante que é você fazer um teste de acerto, que é o Gama 2, você faz um teste de acerto, fazendo um D6 mais habilidade versus um D6 mais habilidade do defensor. Quem conseguir o maior nível de sucesso acerta, então se o atacante ele superar a esquiva do defensor, que é um D6 mais habilidade do defensor, então ele faz o teste de dano, que vai ser um D6 vezes G versus a FD do personagem, que vai ser um D6 vezes P. Este método ele é mais lento do que o outro, mas ele também é bastante equilibrado. Ele equilibra, pois a habilidade se torna um atributo diferenciado para precisão de acerto versus esquiva do ataque. Então, isto tudo é uma forma de equilibrar o sistema. Todos esses métodos já foram testados, já foram utilizados e eles são igualmente válidos para o jogo. Como sempre, vocês podem ver na descrição do vídeo o link para este post, para quem quiser dar uma lida. Vai ter também para o Ultra e também tem para o servidor no Discord, para quem quiser conhecer mais e jogar online. Então, aqui foi Gaia. Até a próxima, pessoal. Falou!